Todos nós já ouvimos a história trágica do Titanic, mas existem muitos fatos arrepiantes sobre o Titanic que muitos não sabem, desde os feitos heróicos dos engenheiros até as origens sinistras do iceberg. Neste vídeo vamos descobrir 12 desses fatos misteriosos. Número 12. Nenhum dos engenheiros escapou. Os engenheiros estavam na sala de máquinas, mantendo o navio flutuando o máximo que podiam. Joseph Bell e sua equipe de 24 engenheiros, 6 engenheiros elétricos, 2 caldeireiros, um encanador e seu funcionário são os heróis anônimos do Titanic. Eles sabiam que, sem energia, o Titanic seria tão útil quanto uma porta de tela em um submarino. De fato, quando o Titanic se dividiu em dois, os engenheiros não falharam em cumprir seu dever e permaneceram até o último momento. Essas almas corajosas sacrificaram suas próprias vidas para dar aos outros uma chance de lutar. Eles podem não ter recebido o reconhecimento que mereciam, mas serão lembrados para sempre como aqueles que mantiveram a energia funcionando e nos deram o luxo de poder enviar sinais de socorro antes de atingirmos o fundo do oceano. Número 11. Poucos botes salva-vidas. O navio amaldiçoado possuía apenas 20 botes salva-vidas em vez dos 64 necessários originalmente. Veja bem, os proprietários do Titanic tinham algumas prioridades peculiares. Eles decidiram que ter um grande número de botes salva-vidas iria desordenar o convés e estragar as vistas sofisticadas de seus preciosos passageiros de primeira classe. Além disso, para piorar as coisas, os regulamentos de segurança da Idade da Pedra ainda estavam em vigor, projetados para navios com metade do peso do Titanic. Eles pensaram que, mesmo com danos, o navio poderia se manter flutuando por horas, tempo suficiente para que os poucos botes salva-vidas disponíveis fizessem várias viagens para resgatar todos. Mas adivinhem só, a realidade deu um tapa na cara deles. O navio afundou em 20 minutos. E olha só, anos depois, um documento emergiu revelando os apelos desesperados de um inspetor de segurança por mais 10 botes salva-vidas. Porém os gananciosos proprietários, obcecados em partir a tempo, o ignoraram. O navio se tornou um lembrete da arrogância humana, uma história de advertência gravada nas profundezas. Número 10. O navio foi afundado pela ilusão de ótica. Se disséssemos que as mortes do Titanic foram apenas devido a má sorte e má navegação, estaríamos enganados. O verdadeiro vilão foi uma ilusão de ótica. Sim, você ouviu corretamente. De acordo com uma nova pesquisa do historiador Tim Moulton, as condições atmosféricas naquela noite eram perfeitas para a superrefração, um termo sofisticado para a curvatura da luz que causa miragens. Sim, você ouviu direito, o Titanic foi atingido por uma miragem. Aparentemente, esse fenômeno foi registrado por vários navios na área, mas ninguém percebeu o perigo que representava. Os vigias do Titanic não conseguiram ver o iceberg a tempo e o navio cargueiro próximo, o California, nem sequer sabia que o Titanic estava lá, porque o ar estava estável, com camadas de ar frio abaixo de camadas de ar mais quente, criando um falso horizonte que fazia tudo parecer mais próximo do que realmente era. O Titanic disparou foguetes de socorro, mas eles pareciam estar muito mais baixos do que realmente eram, graças ao efeito da miragem. Quando os tripulantes do California avistaram os foguetes, imaginaram que era apenas um navio navegando e nem se deram ao trabalho de resgatar o Titanic. Quanto mais ouvimos, mais acreditamos que este navio era amaldiçoado de várias maneiras. Número 9. A tragédia poderia ter sido evitada. Entre os destroços nas profundezas da superfície do oceano, uma descoberta assustadora foi feita, um único item que poderia ter mudado tudo: binóculos. Nos anos seguintes a esse infame desastre, eles se tornaram uma assombração. Esses binóculos poderiam ter evitado a tragédia se apenas um membro da tripulação no ninho do Corvo tivesse avistado o iceberg a tempo. Talvez o navio pudesse ter se desviado, poupando inúmeras vidas. Esses mesmos binóculos estavam, de fato, a bordo do Titanic, mas ninguém sabia de sua existência. Um certo marinheiro chamado David Blair, que deveria estar na viagem, mas foi transferido, esqueceu de deixar para trás a chave daquele armário. O sobrevivente Fred Fleet corajosamente afirmou que se aqueles binóculos estivessem disponíveis, eles teriam avistado aquele iceberg a tempo. Ele jurou que poderiam ter manobrado o navio para fora do caminho do perigo. Número 8. Cancelaram o exercício de evacuação.
Os exercícios de salvamento em botes salva-vidas eram prática comum entre os transatlânticos no início de 1900. Esperava-se que até mesmo a tripulação do Titanic realizasse esses exercícios semanalmente. Porém, o que é louco é que no dia em que o Titanic atingiu um iceberg, o treinamento dos botes salva-vidas foi cancelado pelo próprio capitão, Edward John Smith. Ainda é um mistério por que ele decidiu cancelar o treinamento. Alguns dizem que foi porque ele queria realizar um último serviço religioso antes de se aposentar, como um ato nobre da parte dele. Mas espere, houve relatos de gelo na área e outros navios até transmitiram avisos. Talvez se o treinamento dos botes salva-vidas tivesse ocorrido, algumas dessas vidas poderiam ter sido salvas. Para continuar assistindo a vídeos reveladores como este, se inscreva no canal. Número 7. O homem mais rico do mundo estava a bordo. John Jacob Astor era o passageiro mais rico a bordo do Titanic. Ele era um homem de muitos talentos e interesses, com uma mente para inovação e uma paixão pelas coisas boas da vida. Passou vários anos viajando pelo exterior antes de retornar aos Estados Unidos para administrar a fortuna da família, que valia $150 milhões na época de sua morte. Ele também era um empresário experiente e construiu o Hotel Astoria na cidade de Nova York em 1897. O hotel ficava ao lado do Waldorf Hotel, que havia sido construído por seu primo, William Waldorf Astor. Tragicamente, John Jacob Astor não sobreviveu ao naufrágio do Titanic. Número 6. Nos escombros ainda há restos humanos. Em 2004, uma foto surgiu revelando mais do que apenas areia e detritos comuns. Parecia ser uma bota e um casaco de couro, insinuando algo muito mais sinistro: restos humanos presos dentro do coração do navio. O renomado cineasta James Cameron, que se aventurou no naufrágio do Titanic 33 vezes, afirma ter testemunhado 0 restos humanos. Mas não vamos tirar conclusões precipitadas. É uma declaração ousada assumir que ninguém repousa dentro das câmaras inexploradas do Titanic. Funcionários federais há muito tempo discordam sobre o destino do navio. Eles argumentam que proteger os destroços de caçadores e saqueadores de artefatos é de extrema importância, pois inúmeros corpos não descobertos ainda podem estar presentes e escondidos dentro de seus corredores misteriosos. A questão persiste: onde estão as almas desaparecidas das aproximadamente 1.500 vidas perdidas no trágico naufrágio do Titanic? Apenas uma fração, cerca de 340 corpos, foram recuperados. Número 5. Pessoas morreram antes da viagem. Todos nós sabemos sobre a trágica perda de vidas a bordo do próprio navio, mas mesmo antes de zarpar, o Titanic custou a vida de 8 trabalhadores e teve 28 acidentes graves durante sua construção. E se você achou esse número alto, eles realmente esperavam ainda mais mortes, dadas as circunstâncias da época. O Titanic custou 1,5 milhão de libras para ser construído, e geralmente permitia uma morte para cada 100.000 libras gastas. A maioria das 8 pessoas que morreram durante a construção caiu do navio ou de sua estrutura. Número 4. A superlua foi quem afundou o navio. O navio inafundável aparentemente foi afetado por uma superlua, que causou uma maré alta incomum e puxou o iceberg para longe da Groenlândia em direção às rotas marítimas do Titanic. De acordo com astrônomos forenses da Texas State University, esse tipo de iceberg normalmente teria derretido antes de chegar ao caminho do Titanic. No entanto, a maré da superlua foi tão forte que o iceberg não derreteu a tempo. Acredita-se que esse alinhamento entre a Lua e a Terra ocorreu em 4 de janeiro de 1912, e o Titanic afundou poucos meses depois, em 15 de abril do mesmo ano. O que é ainda mais surpreendente é que essa teoria poderia explicar por que o experiente capitão do Titanic, Edward Smith, pareceu ignorar os avisos de icebergs na área. Provavelmente, ele nunca esperava que um iceberg de tamanho tão grande estivesse flutuando tão ao sul, tudo graças à influência da Lua. Número 3. Problemas no banho. Se você valoriza a boa higiene, considere-se sortudo por não estar a bordo do Titanic, não apenas porque o navio afundou, mas também porque deve ter cheirado a peixe podre embrulhado em uma meia suja. Os passageiros da primeira classe estavam um pouco melhores, com seus próprios banheiros privados, mas na terceira classe as coisas ficavam complicadas. Imagine 700 pessoas compartilhando apenas 2 banheiros, com apenas 2 banheiras.
Uma dessas banheiras estava reservada para as 200 mulheres, enquanto mais de 450 homens tinham que dividir a outra. E mesmo se você tivesse o luxo de uma banheira privada, não era como se você a usasse todos os dias. Os passageiros da primeira classe passavam uma semana inteira entre os banhos, como era a norma naquela época. Número 2. Imagem intrigante. Eles encontraram uma imagem intrigante dos destroços do Titanic que havia sido ignorada por todos. Parece mostrar um homem vivo explorando o navio afundado nas profundezas do mar. O que eles descobriram no Titanic chocou o mundo inteiro. Mas quem é esse homem? Seria o fantasma dos que não sobreviveram? Me diga nos comentários. Número 1. A origem sinistra do iceberg. O iceberg que levou o Titanic ao fundo do oceano não era apenas um pedaço de gelo comum. Ele era o produto de um clima muito úmido que ocorreu 4 anos antes da viagem condenada. Um grupo de cientistas da Universidade de Sheffield determinou que o iceberg Nemesis do Titanic foi causado por um período de clima quente e úmido que enfraqueceu as geleiras e as tornou mais propensas a se desintegrar. Tão pesado quanto uma manada de 40 elefantes, o Titanic não teve chance contra este colossal iceberg que vinha se formando há anos. O iceberg dobrou mais de 100 metros do casco do navio como se fosse feito de papel, e o resto é história. Me conte nos comentários qual destas informações te chocou mais e a gente se vê no vídeo que está na tela.